A graça e a paz, mais um meio-dia com a Dani. Toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, amém? O tema de hoje nós vamos falar sobre o poder do silêncio. O silêncio, ele é ouro. Você tem guardado esse tesouro que é o silêncio? Mas antes da gente começar a live do dia de hoje, eu peço para você compartilhe essa live com outras pessoas, compartilhe com aqueles que precisam também ouvir uma palavra rema do Senhor. Eu estava fazendo uns cálculos sobre o tempo que levaria para percorrer 200 quilômetros. Aí você deve estar pensando, mas por que ela está pensando em 200 quilômetros para percorrer a pé? A gente vai chegar daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar, começa a compartilhar com quem você conhece essa live, amém? E a gente vai tocar fogo nessa seara e vamos falar do tema: o silêncio muitas vezes é a minha maior arma. Se eu perguntar hoje para você, você tem falado mais ou silenciado mais? O que você me responderia? Você tem dito mais, se expressado mais, ou você tem entregue suas palavras? Salomão fala que há um tempo para cada coisa. Há tempo de falar, mas há tempo de silenciar. Há momentos nessa jornada do deserto que silenciar é uma regra de ouro. Mas chegará o tempo também de falar. Mas sabe o que é a chave de tudo isso? Saber qual é o tempo do silêncio. A gente sempre tenta falar, eu quero falar. E eu brinco com o fato de nós mulheres termos a necessidade de falar. Fale, mas há momentos que silenciar vai ser regra de ouro. Dani, em que momento que silenciar vai ser uma regra de ouro para mim? Eu passei, hoje eu não digo mais isso pro Daniel, tá? Mas eu passei muitos e muitos anos da minha vida falando pro Daniel, não tem nada de edificante para falar, fica calado. Se você for depreciar, se você for diminuir, se você for falar algo que vá ferir outra pessoa, se você for dar adjetivos a outra pessoa que não são bons, silencia. Silencia. Você pode até dizer, poxa, eu fiquei triste com isso que você fez. Pode. Ô, seu mal educado, ou grosseiro. Você entende a diferença? No lugar de você sempre estar reivindicando algo, como se o mundo te devesse algo, modera a tua língua. Há momentos que são para falar, fale. Mas se aquilo for para diminuir, se cale. Você pode discordar, tá tudo certo. Você pode expressar sua discordância, continua certo. Mas você chamar o outro de ou mal educado, ou grosseiro, ou imbecil, eu vou falar alguns adjetivos que na hora da raiva nós falamos, amém? Ou idiota, sim ou não? E não é só sobre xingar os outros, é sobre eu me expressar de forma sempre em tom de abençoar alguém. Eu não posso esquecer que eu tô ligando nos céus as coisas. Vamos lá? Satanás nem criativo é. Ele tenta se apropriar das coisas do Senhor para dizer que são coisas dele. Quem já ouviu falar da lei da atração? Quem já leu alguma coisa a respeito? Quem já ouviu falar? Quem tem um certo conhecimento? Quem já pelo menos já ouviu alguém dizer assim, mas a lei da atração... Quem já ouviu essa expressão?
Tem até um áudiozinho de um vídeo do Rios que diz assim: tudo que eu quero, eu consigo. Tudo que eu consigo, é uma coisa assim, é uma musiquinha que é um mantrazinha sobre a lei da atração. Quem já ouviu falar sobre isso? Sobre a lei da atração. Afinal de contas, o que é a tal da lei da atração? Deixa eu dizer para vocês, a lei da atração está na Bíblia em Mateus 18:18, onde a palavra diz: na verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra também vai ser desligado nos céus. O que a lei da atração te fala? Se você quer dinheiro, diga: eu não vou correr atrás do dinheiro, o dinheiro correrá atrás de mim. Se você quer um amor, você vai falar mantras de: eu sou amada, eu sou amado, todos me amam, e assim por diante. Mas o Senhor está falando em Mateus 18:18 que tudo que eu ligar na terra será ligado nos céus. Mas e tudo que eu desligar na terra também será desligado nos céus. Se eu te perguntar hoje, o que você tem ligado? As tuas palavras têm ligado o que nos céus? As tuas palavras têm ligado palavras de afirmação, de propósito, palavras abençoadas pelo Senhor, ou tuas palavras são sempre de derrota? São sempre depreciativas. Você tem visto no outro que o outro tem qualidade, ou você só consegue ver os defeitos? Ou melhor, em você próprio. Você tem visto qualidades em você, ou você só tem enxergado aquilo que não é uma virtude? Não é sobre eu pegar o que não é uma virtude e vou esquecer, não, isso pra lá. Não é sobre isso. Hoje eu estava falando com uma pessoa, eu disse assim: nós não temos a obrigação de acertarmos sempre, nós temos a obrigação de todos os dias darmos o nosso melhor. Você tem dado o teu melhor? Eu vou perguntar agora para você, e quem assistiu, começa a escrever aí eu. Quem assistiu a live de ontem? Do primeiro dia da série A Restauração. Quem assistiu? Escreve aí pra mim enquanto eu tomo um golinho de água. Quem assistiu a live de ontem aqui no Instagram sobre a série A Restauração? Escreve aí pra eu saber quantos que estão agora puderam assistir. Mesmo que não tenha assistido ontem à noite, tenha assistido hoje de manhã, mas quem assistiu o vídeo, amém? Amém, eu, amém. Se eu perguntar hoje para vocês que assistiram, você de alguma forma foi edificado? Quem foi edificado? Escreve aí sim. Quem assistiu e recebeu do Senhor uma palavra rema? Escreve aí. Sim, eu assisti. E eu fui edificado de alguma forma. Quem assistiu ao vivo, seja online na hora que ela estava sendo feita, deve ter percebido que algumas pessoas comentavam assim: meu marido só me xinga. Eu assim, não estou usando as mesmas palavras, amém, porque eu não as recordo. Mas assim, meu marido não quer saber de mim. Uma disse: meu marido me humilha. A outra disse: meu marido não me ama. Meu marido me repudia. Minha esposa não quer saber de mim. Algumas pessoas murmurando, não parando de murmurar. Eu tô rindo para não ser trágico, porque trágico é, amém? Eu entrei nessa live dizendo para vocês, eu tava fazendo as contas aqui. Você sabe quantos quilômetros dividia o Egito ao Sinai? Quantos quilômetros dividiam? 200 quilômetros. 200 quilômetros separava o Egito, que na palavra significa escravidão, significa ausência da presença do Senhor. Eu tô falando teologicamente falando, eu não tô falando que o Egito, terra, seja isso, amém? Egito significa deserto, escassez. 200 quilômetros, o Egito e o Sinai, que significa a terra que mana leite e mel, abundância, prosperidade, vida na presença do Senhor.
200 quilômetros. Cada quilômetro percorrido a pé, ele levaria em média aí 24 minutos. Então a conta não fecha. Por que aquele povo levou 40 anos? Levou 40 anos para percorrer a pé 200 quilômetros. Alguém que está assistindo agora poderia me responder qual foi um dos motivos que mais pesou para que eles passassem mais tempo no deserto sem acessar a terra? Sabe o que pesou? Falar demais. Falar demais e falar demais murmurando, falar demais reclamando, falar demais se maldizendo, porque o povo ele não só reclamava, como ele também se maldizia. Ele dizia assim: antes eu tivesse permanecido escravo no Egito. Vamos lá, eles eram escravos e eles se alimentavam do que sobrava. Do que sobrava da agricultura egípcia era dado aos hebreus. Muitas das vezes a sua alimentação se resumia a cebolas podres. Rapaz, em casa só quem come cebola sou eu. Daniel não come, Emanuel não come, Karime não come. Quando eu tenho que temperar as comidas, eu tenho que bater a cebola, sumir com a cebola, porque se sentir um pedaço da cebola, o povo não come. Uma cebola boa, em bom estado. Imagina você ter que comer cebola estragada. Era isso que eles comiam. Muitas das vezes comiam alimentos estragados quando eram escravos no Egito. Enquanto estavam percorrendo o deserto e o Senhor mostrando para eles a todo instante: eu estou com vocês. O Senhor os liberta, o Senhor abre o mar, o Senhor faz vir sombra durante o dia, Ele faz vir calor durante a noite, Ele manda água e alimento dos céus todos os dias. Mas ainda assim aquele povo se levantava a reclamar. Reclamavam da liderança de Moisés, reclamavam da comida, reclamavam do cansaço, reclamavam. Eles não estavam entendendo que naquele momento do deserto, eles estavam tendo a maior experiência que nenhum de nós teve, como eles. A visita face a face do Senhor. Você pode dizer: mas o Senhor falava com Moisés. Amém. Mas tudo que ele tratava com Moisés, em seguida, verberava sobre aquele povo. O povo recebia o que foi entregue a Moisés pela parte do Senhor. Mas continuava reclamando, continuava lembrando do tempo da escravidão. Quando o Senhor permite que eu e você venhamos entrar no deserto, é para nos moldar, é para nos tratar, é para nos curar. E no lugar de entendermos essa sistemática, entendermos o objetivo do Senhor, de nos transformar em alguém melhor, a gente fica andando para trás, através daquilo que eu falo. O que eu falo me afasta da presença do Senhor e me faz ir para a direção oposta à promessa. O que você tem dito? De novo, Salomão é muito explícito quando ele diz: há momento para cada coisa debaixo do céu e da terra. O que você tem falado? Se você continuar dizendo coisas depreciativas sobre a tua casa, sobre a tua aliança, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre teus filhos, é o que você vai receber. É o que você vai receber. Quando Satanás pega um princípio bíblico que está em Mateus 18:18 e transforma isso em algo bonitinho chamado a lei da atração, nada mais é o que você verbera pelo que fala, é o que vai acontecer na tua vida. Hoje você pode estar vivendo uma situação adversa e está. Mas você não precisa ser a situação adversa. Hoje você pode dizer: meu marido, coitado, está perdido, mas Jesus está cuidando dele. Mas Jesus tem um propósito na vida dele. Mas Jesus tem um projeto na vida dele.
Ele vai ser, eu já vi pelos olhos da fé, ele vai ser transformado, ele vai ser curado, ele vai ser lavado, ele vai ser remido, ele vai caminhar comigo junto ao Senhor. Conseguiu entender a diferença? Mas não, o que nós dizemos é, para ele tem jeito não, menino. Se eu acreditasse em reencarnação, só nascesse de novo. Não tem mais jeito. Olha, a mãe dele já me disse, não vale nada desde o dia que nasceu. O que você vai receber de volta? Você vai receber de volta aquilo que você tem ligado nos céus. Eu preciso abrir os meus lábios para profetizar coisas boas. Não é sobre eu esconder o problema e não resolver o problema. Ontem eu dei um pequeno exemplo para vocês, hoje eu vou aprofundar um pouco mais. Eu passei boa parte do meu casamento com o Daniel dizendo que ele era um mentiroso patológico. Era verdade, não era mentira. O Daniel mentia por coisas banais. Ele não tinha filtro. Coisa séria ou coisa pequena, ele estava mentindo tudo junto. Mas quando o Senhor me pegou na curva e ele disse, opa, você está pedindo uma coisa, você ora para mim uma coisa, mas no dia a dia você fala outra, você quer o quê? Então hoje eu te digo, o que você deseja? Hoje o Senhor está perguntando para mim e para você, o que tu queres que eu te faça? Se tinha uma coisa que Jesus era muito claro e objetivo, ele passava pano para ninguém não. Se ele tivesse que chamar a atenção em praça pública, ele gritava logo, bando de raça de víbora. Sepulcros caiados. Deus conhece a nossa natureza. Ele sabe que a nossa natureza é falha, pecaminosa, mas ele sabe que pela graça alcançada todos os dias através dele, eu posso sim ser alguém melhor. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela acorda reclamando da vida. Ela acorda falando mal do meu pai, ela acorda falando mal dos funcionários dela, ela acorda falando mal de mim e do meu irmão, ela acorda falando mal dos irmãos dela, ela acorda falando mal de todo mundo. Que a vida dela tá uma porcaria, e não tá, amém? Não está. E aí depois ela não sabe por que as pessoas não querem estar ao lado dela. Depois ela não sabe por que algumas coisas adversas acontecem na vida dela, porque ela não para de reclamar. Ela não para. Ela não entende que ela está ligando nos céus aquilo que ela está vivendo. Você precisa entender que você está ligando nos céus o que você está vivendo. Pare de ligar nos céus coisas adversas e comece a ligar nos céus aquilo que é a verdadeira boa nova do Senhor. Pare de achar que o mundo te deve alguma coisa. As pessoas vivem hoje como uma geração floquinho de neve. Geração floquinho de neve. Pode nem chamar atenção. Oxe, coitadinho. Rapaz, ninguém me chama de coitadinha não. Mas não me chame não. O último lugar que eu quero estar é o do coitado. Porque durante toda a Bíblia, nenhum coitado venceu. Mas aqueles que foram provados e aprovados pelo Senhor receberam o melhor dessa terra. Então, amém, Senhor. Segura minha cruz, ó, tô te seguindo. Pare de dizer que o outro não tem jeito. Pare de dizer que é impossível o milagre acontecer. Pare de dizer que a vida é o tempo inteiro cinza. Calibra essa língua, homem e mulher de Deus. Você pode discordar da outra pessoa, você pode inclusive dizer, ó, eu discordo de você. Mas com que brandura você está falando? Você pode até se irar. Jesus se irou. Saiu dando logo 3 lambadas em todo mundo que estava achando que a casa do pai era um covil de comércio. Você pode irar, mas você não pode perder sua razão. Você pode irar, mas você não pode lançar sobre a vida da outra pessoa uma maldição. Quebre agora todas as palavras. Ontem na live eu comentei. Tem um movimento de mulheres que começam a dizer que seus maridos são narcisistas. Se seu marido não tem um diagnóstico médico de um médico ou de uma médica psiquiátrica,
de psiquiatria, não ligue isso nos céus. Ah, Dani, mas eu vi 7 lives no YouTube, 5 no Instagram, eu sigo 7 canais que falam sobre isso e os sintomas, ó, tudo igual. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Nenhum um profissional formado em psicologia pode diagnosticar alguém com narcisismo. Ele pode sim encaminhar o psiquiatra e dizer para o médico: olha, há indícios na terapia, encontrei indícios, traços de narcisismo. Mas quem vai determinar aqui na terra e não nos céus, amém? Esse diagnóstico é o médico. Então você que não é psiquiatra, você que pode até ser psicólogo ou não, eu que não sou da área de saúde, não podemos dizer algo que nós não temos conhecimento para fazer. E se o teu marido tem apresentado indícios disto, vá para o joelho e diga: Senhor, está repreendido. Ah, ele tem essa atitude, tu vais mudá-lo agora, Senhor, ele vai ter essa atitude. Começa a ligar nos céus aquilo que você quer receber aqui na terra. E começa a desligar nos céus aquilo que você plantou de uma maneira totalmente equivocada. Quantos homens têm por hábito, eu falo das mulheres porque eu sou uma mulher, então é natural que eu vá falar de um prisma feminino. Mas vamos tentar puxar para os homens. Quantos homens têm por hábito, numa discussão, dizer: tu é louca? Tu é louca. E nós mulheres somos taxadas como loucas. E muitas das vezes acreditamos que estamos vivendo a loucura. Gente, eu passei por isso. O Daniel dizia assim pra mim: tu és louca, tudo que tu tá falando não faz o menor sentido. Eu não tô fazendo nada de errado não, tu que é perturbada da cabeça. Louca de pedra, tem que tomar remédio mesmo. E eu passei a acreditar nisso. Eu passei a acreditar que eu era louca. Parem. Hoje o Senhor está dizendo para você: para. Da mesma forma, eu preciso que a presença do Espírito Santo resplandeça sobre mim. Como um embaixador de Cristo que todos nós somos, eu não posso deixar que a imagem dele venha a ser imaculada porque eu tenho um comportamento totalmente diferente do que a palavra diz que eu deva ter. Não é sobre temperamento, amém? Não é sobre temperamento. Uns vão ser coléricos, outros vão ser melancólicos, outros serão sanguíneos, outros serão fleumáticos. Temperamentos não podem justificar as tuas ações em tudo. Vamos lá de novo. Eu brinco que eu estou chegando à conclusão que Jesus era colérico. Primeiro, que ele era de poucas palavras. Segundo, ele não passava pano para ninguém. Terceiro, quando ele se aborrecia de verdade. Mas você não vai ver ele pecar em nenhuma das vezes. Lembrando, Cristo veio à Terra na sua condição humana. Ele não veio aqui na sua condição divinal. Ele não veio como Filho de Deus. Ele cumpre o propósito como Filho de Deus, mas ele não veio como Filho de Deus. E o que vai fazer com que eu freie essa língua é me alimentar da palavra. Quando eu perguntei logo no início, quem assistiu a live de ontem, eu vou fazer mais uma pergunta. Quem ontem, antes de dormir, refez a sua aliança com o Senhor? Disse: Senhor, eu te recebo hoje como meu único e Senhor. Reconheço o sacrifício da cruz, reconheço que só tu podes mudar a minha história. Reconheço que não há saída sem a tua presença. Essa semana eu tive um relato de uma aluna da turma 12, que quando eu desliguei a câmera, eu me derramei na presença do Senhor e eu chorei de me lançar no chão.
O marido dela dependente químico. Uma vida inteira servindo ao Senhor, mas uma vida inteira na dor. Sabe o que as pessoas diziam para ela? Não vem falar desse Jesus, não. Vem falar desse Jesus que tua vida é horrível. Só derrota acontece contigo. Não vem falar de Jesus, não. Não havia frutos sobre ela. Durante muito tempo eu estive na igreja, mas a igreja não esteve em mim. Durante muito tempo eu me relacionei com o Senhor como uma ficante de domingueira que nos domingos em domingos eu aparecia na igreja. Chegou um tempo que nem de domingo em domingo eu já aparecia na igreja só uma vez por mês para dizimar. Como é que eu queria que a presença do Senhor resplandecesse sobre a minha vida se eu não me relacionava com Ele? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu queria muito que, quando eu passei pelo meu deserto com o Daniel, eu tivesse tido alguém que me dissesse o que eu digo para vocês. De verdade. Não é a Dani, amém? Não sou eu. Eu mesma não posso fazer absolutamente nada. Tudo, absolutamente tudo é sobre o Senhor. É sobre deixar que Ele resplandeça na minha vida. E hoje eu estou te fazendo um convite, na realidade desde ontem. Deixa o Senhor resplandecer na tua vida. Te aproxima daquilo que edifica, te afasta daquilo que te leva para longe da presença. Mesmo que isso possa ser na tua boca. Mesmo que isso possa ser aquilo que você está falando. A palavra é clara quando ela diz assim, que a boca transmite, ou seja, ela transborda do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração. Ele está transbordado do quê? Ele está transbordando o quê? Do que o Senhor está fazendo na tua vida ou daquilo que a tua essência não se desagarra do mundo. Quando essa aluna me disse assim, Dani, metade da minha parentela está se batizando. Dani, o meu marido, 11 horas da noite, bateu na minha porta. Um homem que estava vagando por aí, tomado de legiões do vício. Tudo isso passou a acontecer quando ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Não era porque ela estava 30 anos dentro da igreja. Era porque dessa vez ela se encontrou verdadeiramente com Cristo. Uma mulher que estava pesando, gente, 46 quilos. E hoje, você tem que ver a aparência dela. Já ganhou 10 quilos de peso, Jesus, eu querendo perder, mas para ela era bom ganhar, amém? Marido está sendo tratado na própria comunidade da igreja. A família tem visto Cristo resplandecer sobre ela. E quando ela disse assim, Dani, essa jornada dos 40 dias foram essenciais para que eu pudesse enxergar em mim aquilo que o Senhor estava tentando me mostrar e eu, tão afundada na minha amargura, não via. Dani, eu achei tão bonitinho quando ela disse assim, eu amanheci o dia esperando a Renata mandar a atividade do dia para eu mergulhar mais do Senhor. Dani, meu sonho é quando meu marido sair da reabilitação, a gente possa entrar lá no púlpito da minha igreja, da nossa igreja e falar para todo mundo o que Deus tem feito. E o meu sonho era que você estivesse lá para ouvir, porque eu ia dizer que você foi fundamental, te conhecer foi fundamental. Eu disse para ela, não, eu só te ajudei a enxergar Jesus que estava meio embaçadinho na tua vista. Deus faz milagres, Ele ainda hoje faz milagres, maravilhas. Essa mulher que estava definhando de corpo, alma e espírito, acabou de ser resgatada pelo Senhor. O marido que estava lançado sobre as drogas, acabou de ser resgatado pelo Senhor. Os irmãos da igreja, olha só.
Os irmãos da igreja olharam para ela e disseram assim: você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Você era amarga, você estava sempre reclamando, e ela tem um cargo de liderança na igreja, você estava sempre, sabe, a gente tinha até medo para chegar, para falar, para resolver qualquer assunto. E hoje, ela está discipulando casais na igreja dela. Ela disse: Dani, eu identifiquei um casal jovem, estavam de coração endurecido, eu fui e falei com ele em separado, depois falei com ela em separado, ele a quebrantou logo o coração, ela ainda ficou com o coração mais duro, mas Dani, eles se reconciliaram. E agora tá bonito de ver os dois juntos com os filhos na igreja. Você tem ideia disso? Foi por isso que quando eu desliguei a câmera foi impossível eu não dizer: Senhor, tu és extraordinário e muito obrigado que tu tens feito na minha vida, para que isso possa reverberar na vida de outras pessoas e de outras pessoas que eu sequer sei quem são. Mas eu antes precisei ser tratada. Antes eu precisei ser curada. Você tem se permitido isso? Foi tão bonitinho ela dizer: Dani, eu ficava ansiosa de manhã cedo esperando a Renatinha passar a atividade do dia, mesmo que eu chorasse fazendo a atividade. Porque quem passou pelos 40 dias sabe que muitas das vezes a gente diz: Senhor, como que eu não enxergava tudo isso que eu fiz? Senhor, como eu não enxergava quem era realmente o meu marido ou a minha esposa. Senhor, como eu não enxergava os nossos erros e os nossos acertos. Senhor, eu quero que agora tu escreva uma nova história. Achei tão bonitinho ela dizer: Dani, enquanto eu fazia as atividades, no meio do processo, meu marido voltou para casa. Meu marido, que eu não via há anos, voltou para casa. Ele bateu na minha porta. E eu pude aplicar o que eu estava aprendendo, e eu estou podendo aplicar na vida de outras pessoas. E o que eu aprendi nos 40 dias, o Senhor já está fazendo reverberar sobre outras pessoas. O propósito é maior. Imagina se tudo que você está passando agora, você depois possa contar para outras pessoas: olha, Deus fez o extraordinário na minha vida. Deus fez o extraordinário na minha vida, Ele vai poder fazer na tua. Quando eu digo para vocês que eu não tenho dúvida alguma de que Deus pode fazer infinitamente mais na vida de vocês do que tem feito na minha, é por isso, é porque Ele faz o extraordinário. Mas eu preciso me aprofundar, eu preciso desejar, eu preciso me lançar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você vamos atravessar o deserto, mas eu e você podemos escolher atravessá-lo em dias, em meses, ou eu posso escolher atravessá-lo em 40 anos. E ainda assim, poder morrer sem adentrar a terra prometida. Por conta daquilo que eu falo. Por que aquele povo chegou à porta de Canaã? O Senhor manda levantar 12 príncipes, ou seja, não eram qualquer pessoa de cada uma das tribos, para adentrar na terra, para ver a terra que o Senhor havia prometido, e que eles chegaram à porta. Por que só a geração de Josué e Caleb, 2 tribos de 10, e as crianças de todas as tribos puderam acessar? Josué e Caleb vieram maravilhados da terra. A palavra diz que eles vieram cheios de frutas, de leite, de mel. Vieram cantando, bendizendo o nome do Senhor. Eles só viram coisas boas. Vieram dizendo: santo é o nome do Senhor. O Senhor é fiel, Ele prometeu, Ele está cumprindo. Enquanto o restante, os outros 10 príncipes disseram: realmente tá aí, ó. Josué e Caleb trouxeram os frutos, leite, mel. É verdade. Mas deixa eu dizer, tá lotadão de problema lá dentro. Tem gigantes enormes, nós vamos morrer.
Gente, aquele povo já tinha atravessado 40 anos, tinham visto as maravilhas do Senhor durante 4 décadas e mesmo assim descredenciaram o poder do Senhor. Ali o Senhor disse, não, chega, tá bom, agora já deu, né, meu filho? 40 anos. E ele diz para aquele povo, pois agora só Josué, só a geração de Josué e Calebe acessarão a terra. E todas as crianças inocentes de todas as outras tribos, os demais morrerão sem acessá-la. Eu e você temos uma escolha a fazer diária. Ou eu acesso a terra, ou eu morro sem acessá-la. Os problemas vão existir. Nós não vivemos numa bolha. Mas eu preciso decidir. Não, tá difícil, mas o meu Deus vai na frente. Não, tem gigante, mas o meu Deus já me libertou, porque ele já me entregou a terra que mana leite e mel. E biblicamente falando, a terra que manda leite e mel é o renovo do Senhor na nossa vida. O que você está esperando para receber o renovo da parte dele? Mas se a tua boca não souber a hora do silêncio e você passar a murmurar, você passar a profetizar nos céus, aquilo que não é o que o Senhor deseja que você viva nessa terra, é o que você vai viver. Enquanto você não libertar a tua língua, você só vai enxergar os gigantes, não vai enxergar a terra prometida e muito menos os frutos que essa terra produz. Você vai continuar vivendo de meu marido me odeia, minha mulher me detesta, minha vida é um inferno, meus filhos são, ai meu Deus, só Jesus na causa. O que você está escolhendo viver? Você está escolhendo viver, essa mulher é louca. Ou você está escolhendo viver, ele é um narcisista. Ou você está escolhendo viver, Senhor, eu sei que tudo tu podes e fiel é quem me prometeu. Eu sei que agora ele ou ela não está vivendo a tua glória, mas tu estás trabalhando nisso. Quando eu entendi, quando o Senhor me chamou a atenção de que eu não podia mais chamar o Daniel de mentiroso patológico, mesmo ele sendo, naquele momento. Quando eu entendi, você sabe o que eu fazia? Quando ele mentia, eu olhava pra ele e dizia, você sabe que isso não tá certo, né? Mas você sabe que Deus está trabalhando isso na tua vida. Eu não precisava concordar. Você não precisa concordar. Mas você não pode deixar que Satanás te leve pra frente do palco, que é a tua vida. Faça um rendezvous, um inferno. E você sente na primeira fileira para ver ele te destruir. Quando essa aluna me disse, Dani, eu tô vendo o agir de Deus numa velocidade na minha vida que em 30 anos eu não conheci. E era tão bonitinho porque ela disse assim, e foi Jesus te usando, foi Jesus te usando. E eu tenho ido para um monte do Senhor que nunca seja Dani, sempre seja Cristo. O que mais me emocionou foi ela dizer, eu estava de coração aberto para aprender algo novo, de coração aberto, mesmo quando eu li a atividade, eu dizia, ai, e agora? Eu ia pro joelho no chão e dizia, vou fazer a atividade, vou obedecer. E obedecer e me silenciar muitas vezes fizeram com que eu chegasse até aqui e possa começar a viver o melhor dessa terra. Hoje eu te convido a tomar uma decisão de viver o melhor dessa terra. Hoje o meu marido não é um mentiroso patológico, hoje o meu marido não é um irresponsável, hoje o meu marido é um homem lavado, remido, curado, tratado, sarado pelo Senhor. Eu queria, de verdade, olhar para trás e dizer assim, Senhor, levanta alguém que possa me falar algo para que essa jornada não leve tanto tempo. Eu não tive. Hoje, você tem. Essa ministração mesmo, ela tá aberta, ela não é paga, amém? Pago é o curso, se você quer se aprofundar.
Se você quer passar 40 dias nessa jornada comigo, se você quer fazer as atividades diárias, se você quer aprender mais da presença do Senhor, se você quer ter aulas ao vivo comigo, em turma, num ambiente mais fechado, se você quer ter uma mentoria individual comigo, isso é pago. Uma conversa privada, só nós duas, ou só nós dois, ou com o Daniel, isso é privado. Mas isso aqui é aberto. Ame ao Senhor, busque ao Senhor, mergulhe no Senhor. Eu vou trazer para vocês um spoiler. A restauração teria 3 dias de duração, quinta, sexta e sábado. Domingo, dia das mães, sou mamãe, eu ia descansar um bocadinho. E na segunda-feira não haveria nenhuma programação, também encerrariam as inscrições para a turma 12 do Manual do Antidivórcio. Em primeira mão, eu vi que ela tinha entrado na live, não sei se ela ainda está na live. Hoje mais cedo eu estava orando, me preparando para a live. Eu não entro em nenhuma live de qualquer forma. Eu vou para o meu secreto, eu busco o Senhor, eu me consagro, eu tenho um momento com Ele. E enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe ela à memória. Tem um grande número de alunos, graças a Deus, chegamos à marca de 1000 alunos até aqui. E desses 1000 alunos, alguns estão em pleno processo de restauração com os seus cônjuges. E tem chegado perguntas: tá, Dani, quando ele voltar e quando ela voltar, o que acontece? O que eu faço agora? Uma nova demanda se abrindo aí. E pra mim foi a fase mais difícil. Se você que tá no deserto, longe do teu cônjuge ou separados na mesma casa, acha que tá difícil, o início da restauração, para mim, Daniela, foi mais, tá? E a Aline tá vindo na segunda-feira fazer uma live à noite comigo pra gente falar sobre isso. Para nós duas trocarmos experiências de como que acontece depois que o cônjuge volta para casa. Então já anota aí, já deixa o horário livre. Eu não sei se vai ser 8 ou se vai ser 8h30, mas hoje mesmo a Renatina, hoje ou amanhã, deve colocar na página, amém? Toma posse daquilo que Deus tem pra tua vida. Se você puder investir, faça o curso, você vai encontrar comigo. Ó que ser humano bacana que eu sou. Tô brincando com vocês. Mas eu queria ter tido, de verdade, um manual do antidivórcio que eu não tinha passado. Só divorciada. Ó, a Aline tá na live. Vamos falar sobre isso, né, Aline? Na segunda-feira à noite. Sobre como é essa volta, essa readaptação, todas as setas de Satanás para que ele tente romper essa aliança. A gente vai falar sobre tudo isso na segunda-feira, amém? A Aline foi minha aluna da turma 4. Hoje a Aline verbera tudo isso na congregação dela. E eu sei que o Senhor ainda fará muito mais coisas na vida dela, amém? Então eu sei que o extraordinário do Senhor vai acontecer na tua vida. Mergulha nisso. Tô vendo que tem alguns alunos meus dizendo assim: eu fiz o curso. Quem fez o curso aí, diga como é. Toma posse daquilo que Deus tem pra tua vida, amém? Um bom início de tarde. Para aquelas que são mães, feliz Dia das Mães. Amanhã irei me deleitar da apresentação do Emanuel na escola. Último ano de apresentação de filho pequeno na escola, que o meu já não é tão pequeno, tá batendo aqui em mim, mas eu já disse pra ele: ó, quero ouvir cantar, quero ouvir recitar, quero chorar, quero fazer tudo que toda mãe gosta, bater foto com o filho, tudo. Então, a todas que são mães, um feliz Dia das Mães nesse domingo, que você possa ser abençoada do Senhor, que você possa ser alicerçada do Senhor, que os teus filhos sejam prósperos nessa terra e toma posse. Ó, tô feliz aí, todo mundo dando feedback que o curso é bom, que o curso é uma bênção, um amém. Toma posse.
toma posse daquilo que Deus tem para tua vida. E se você puder se inscrever, faça isso agora, lembrando que hoje até a meia-noite, quem se inscrever tem uma mentoria individual comigo ou com o Daniel. Amém? Beijo, fiquem com Deus e até mais tarde. Hoje às 20h40 temos a segunda live, da série A Restauração. Espero vocês. Beijo, beijo.